Olá, bem-vindo e obrigado pela tua consulta aqui junto ao tutorial. Neste terceiro, que é o de introdução básica ao Blender 3D com a interface no modo em português BR, eu vou falar a respeito de navegação aqui na área espacial do Blender 3D, que é a nossa área de trabalho. Vamos ver também como mudar as visões dessa janela para termos pontos ou ângulos de vista distintos aqui durante os nossos projetos. Nós utilizaremos três recursos para facilitar o nosso meio de navegação aqui na janela. O primeiro é o uso do acessório chamado mouse. O mouse com aqueles três botões, que é o botão direito, o botão esquerdo e o botão do meio, que geralmente é aquela rodinha de rolamento, vai nos facilitar a navegação bem prática do Blender aqui na área de trabalho. Outra forma que nós temos também é utilizando o teclado numérico para navegarmos aqui na nossa área de trabalho. É através das teclas numéricas, que são aquelas teclas que ficam à direita das teclas em forma de letra. Não são aquelas teclas de cima não, hein, pessoal? É aquelas teclas da direita. O teclado numérico vai facilitar a gente fazer uma navegação bem simples. Caso você esteja utilizando um notebook ou um netbook, provavelmente vocês não vão ter esse teclado na direita. Mas vocês podem ativar essa função através de uma tecla específica aí no seu equipamento. Outra forma que nós temos também é navegarmos selecionando esse menu denominado visualizar, que fica aqui na janela 3D View na parte inferior, que é a janela de visualização 3D. Clicando nela, nós vamos ter aqui as opções de navegarmos também com o clique esquerdo do mouse. Vamos falar então a respeito da navegação pelo mouse. O mouse é um instrumento importante para o processo e nós vamos manter sempre na nossa cabeça que nós utilizaremos o mouse e a nossa mão no teclado para podermos fazer aqui as navegações básicas junto ao Blender 3D. Mão no mouse e mão no teclado, ok? Então vamos começar pelo mouse. O mouse ele tem três botões distintos. Vimos aí nos tutoriais anteriores que podemos usar o botão direito para selecionar objetos. A gente pode selecionar clicando em qualquer objeto com o botão direito do mouse. O botão esquerdo, aqui na área de trabalho, ele vai ser importantíssimo para a gente clicar e alterar a posição do cursor 3D. Onde nós clicarmos com o botão esquerdo, nós estaremos posicionando o cursor nessa área espacial aqui. Para voltarmos sempre o cursor ao centro da nossa área de trabalho, nós vamos usar um atalho com as teclas Shift S. Nós abrimos o atalho chamado atrair e aqui nós temos como posicionar o cursor em qualquer ponto desejado. A exemplo daqui, cursor para o centro. Clicando nele, observe que o cursor se desloca e volta ao centro da nossa janela de trabalho. O botão do meio do mouse, que é a rodinha de rolamento, todos são importantes, mas ele é o que nós mais estaremos utilizando aqui durante a navegação. Então, a rodinha do meio empurrada para cima, a gente dá o zoom de área, que é o zoom mais. A rodinha do meio para baixo, arrastando, nós temos o zoom menos, que é o afastamento da área de trabalho. Podemos afastar a área ou aproximar a área com o botão do meio do mouse. Segurando ele pressionado, no momento que nós movimentamos o mouse, nós dizemos que estamos fazendo um processo chamado giro orbital. Com ele, a gente tem como girar a nossa área de trabalho. Outro procedimento é segurando a tecla Shift e o botão do meio do mouse pressionado. Em vez de girar, nós vamos arrastar e posicionar a nossa área de trabalho em qualquer ponto aqui da janela. Vamos usar agora os recursos através do teclado numérico. E nós vamos usar as teclas 4 para girarmos no sentido anti-horário a janela de trabalho. A tecla 6 para girarmos no sentido horário a janela de trabalho. 2 para movimentarmos a janela de trabalho de baixo para cima. 8 para movimentarmos de cima para baixo. Usando a tecla Ctrl e essas mesmas teclas pressionadas, por exemplo, se eu clicar o Ctrl 4, eu arrasto a janela para a direita. Usando a tecla Ctrl e a tecla 6 pressionada, eu arrasto a janela para a esquerda.
Usando a tecla 8 e o Ctrl pressionado, eu arrasto a janela para baixo. Usando o Ctrl e a tecla 2, eu arrasto a área de trabalho para cima. Outras teclas possíveis são as teclas 7, 3 e 1. Essas teclas serão responsáveis pela mudança do ângulo de visão da janela de trabalho. Exemplo, quando eu clico a tecla número 7, eu vou observar que aqui em cima eu estou tendo a visão de topo, pelo modo de perspectiva. Então está descrito aqui na minha janela qual o tipo de visão que eu estou tendo da área. Se eu clicar a tecla 1, eu vou ver a janela de trabalho através da perspectiva pela frente. Se eu clicar a tecla 3, eu estou vendo o objeto na perspectiva pela direita. Se eu usar a tecla Ctrl e essas três teclas pressionadas uma a uma com Ctrl, eu vou ter a forma inversa de enxergar essas visões. Exemplos. Se eu clicar a tecla 7, repare que eu mudo para a visão de topo. Ctrl 7, a visão passa a ser a visão de base, é como se fosse por baixo. Se eu usar a tecla 1, eu estou utilizando a visão pela frente, e se eu usar o Ctrl 1, eu uso a visão por trás. Portanto, utilizando no teclado numérico as teclas 4, 2, 8 e 6, eu faço o giro na janela de trabalho. Usando o Ctrl 2, 4, 6 e 8, eu utilizo o arraste da área de trabalho. 7, 3 e 1, eu mudo a visão da janela de trabalho e Ctrl 7, Ctrl 3 ou Ctrl 1, eu faço a mudança da visão de forma inversa. Nós temos uma tecla aqui, eu vou segurar o botão do meio do mouse, pressionado, e vou dar um giro orbital aqui na área. Vocês percebam que eu tenho aqui a imagem da nossa área principal numa perspectiva de 3 planos. Nós vamos ver a altura do objeto, a largura e a profundidade do objeto, que são representadas através dessas setas coloridas, que são os manipuladores, e cada manipulador vai ter a cor de uma coordenada espacial. Dentro de um espaço, que é o nosso meio de trabalho aqui, vocês vão ver que eu tenho esse gráfico aqui no canto inferior esquerdo que representa as coordenadas espaciais. A seta azul indica que nós estamos vendo a perspectiva pela coordenada Z. A seta verde, nós vamos ver a perspectiva pela coordenada Y. E a seta vermelha, nós vamos ver a perspectiva pela coordenada X. Nós temos também como utilizar uma tecla, que é a tecla de número 5, onde nós vamos utilizar para mudar a forma como nós enxergaremos a área de trabalho. Nós estamos vendo aqui a forma em perspectiva. Vocês vão ver que eu tenho isso aqui descrito na parte superior. Se eu clico a tecla 5, eu mudo a perspectiva para o modo ortográfico. A forma ortográfica é uma percepção bidimensional de uma forma real. Tecla 5, perspectiva. Tecla 5, ortográfico. Utilizaremos de vez em quando essa tecla para fazermos algumas funcionalidades interessantes aqui na janela. Clicando a barra inversa, eu seleciono e ativo somente esse objeto que foi selecionado. Exemplo, barra inversa. Observe que o cubo aqui foi o objeto selecionado e ele veio bem para a parte central. Ele é o objeto que está ativo durante essa forma. Se eu der um afastamento, vocês não vão enxergar aqui nem a câmera e nem a lâmpada, porque eu tornei em evidência somente o cubo. Se eu clicar a barra inversa novamente, eu trago de volta a câmera e a lâmpada à área de trabalho. Nós vamos utilizar aquelas teclas de adição e subtração para fazermos a manipulação de zoom. É como se estivéssemos utilizando a rodinha do meio do mouse. Se clicarmos a tecla mais, nós aproximamos. Se nós clicarmos a tecla menos, nós afastamos. Uma dica aqui é que quando a gente encosta em qualquer janela, seja na janela inferior, nas laterais, na de cima, se nós clicarmos a tecla de mais ou de menos, nós vamos ampliar os caracteres e os botões da janela. Experimente fazer isso aí. Clique a tecla mais ou a tecla menos com o cursor sobre qualquer uma das janelas. O botãozinho, que é o ponto do teclado numérico, vai me permitir aproximar, porém eu vou manter tanto a lâmpada como a luz aqui no modo de trabalho.
A tecla 0, pessoal, ela vai me permitir trazer a visão através da lente desse objeto, que é a câmera, como a visão estivesse saindo daqui justamente desse retângulo. Se clicarmos a tecla 0, é dessa forma que a câmera vai estar enxergando a nossa área aqui durante o projeto. Clicando o 0 novamente, nós voltamos à visão normal. Bem, temos também os recursos de navegar utilizando essa opção visualizar, que fica aqui na parte inferior da janela 3D. Ao clicarmos aqui em visualizar, nós temos a opção de vermos pela visão de câmera. Observe que todas as opções aqui, elas vão estar definidas através de teclas de atalhos que vocês podem ver aqui na lateral direita. Então, exemplo, câmera, clicando aqui, eu volto para a visão de câmera. Clicando novamente, eu volto para a visão normal. Topo, é a visão de cima. Base, a visão de baixo. Frente, a visão de frente da área. Trás, é a visão por trás. Direita, esquerda. Temos também a opção de fazermos a visão através de câmeras que nós adicionarmos aí durante o processo. Veremos isso em próximos tutoriais, quando utilizarmos uma ou mais câmeras durante os projetos. Nós vamos aqui trabalhar com um atalho que vai nos permitir dividir a nossa janela em 4 janelas distintas, ou seja, nós vamos ter 4 visões da janela de trabalho. Repare que quando a gente dá o Ctrl, o Alt e o Q, a nossa janela se divide em 4 janelas. Vamos ter uma com a visão ortográfica de topo, outra com a visão ortográfica de frente, outra com a visão ortográfica direita e outra com a visão perspectiva. E aqui a gente pode segurar o botão do meio do mouse, arrastar para termos uma visão em perspectiva dessa janela. Essas demais janelas ortográficas, elas vão ser interessantes para a gente fazer a manipulação de forma mais precisa aqui durante o projeto. Nós podemos encostar o cursor sobre qualquer setinha colorida dessa, movimentarmos o objeto e observe que o objeto, a depender do ângulo de vista, vai ter a sua movimentação aqui sendo visível nas demais janelas. Se eu movimentar qualquer um, é o mesmo objeto, porém em 4 visões diferentes. Eu posso encostar o cursor sobre qualquer uma dessas janelas, clicar o Ctrl Alt Q e eu tenho a minha janela inicial de volta. Nós vimos no tutorial anterior que a gente pode subdividir janelas, né? Basta encostar o cursor aqui nesse chanfrozinho, por exemplo, e dividir, criando uma segunda janela. Se eu quiser desativar a barra de ferramentas dessa janela que é cópia, eu posso clicar a tecla T e eu vou ter 2 janelas aqui para trabalhar. Se eu quiser diferenciar essa janela dessa de cá, eu posso vir no ícone que representa as janelas, dar um clique e escolher qualquer uma janela que eu queira aplicar essa aí. Por exemplo, editor de clipes. Tem uma janela diferente aqui daquela primeira. Se eu quiser voltar novamente à janela 3D View, que era a cópia, eu tenho a mesma aqui procedendo. Nós vimos como fazer a divisão na forma horizontal. Vamos fazer agora a divisão na forma vertical. A gente pode encostar nessa segunda janela que nós criamos, por exemplo, o cursor também no chanfre. Em vez de arrastarmos para a esquerda, vamos arrastar para baixo. E aqui a gente faz uma outra janela idêntica àquela que nós arrastamos. E aqui a gente pode, nesse caso, selecionar uma outra janela, para essa daqui de baixo, por exemplo, vou botar aqui editor gráfico. Nessa de cima a gente pode selecionar um outro tipo. Vamos colocar uma diferente aqui, de propriedades, e a gente diferencia as janelas aqui na área de trabalho. Se quisermos voltar como era antes, voltamos aqui com a janela 3D em cada uma. Só buscar onde há o ícone, alterar a seleção de janelas para a janela desejável e temos aqui uma distribuição de janelas possíveis na nossa área. Nós vamos fazer agora o processo reverso. Pela lógica, a gente poderia chegar aqui em cima, encostar o cursor nesse chanfre, segurar o botão esquerdo e direcionar a janela aqui que está na direita, mas para fazer esse procedimento há uma necessidade, porque é uma regra aqui junto ao Blender 3D, realizar a reversão através das janelas que estão duplicadas no processo vertical. Então temos que vir aqui primeiro, encostar o cursor nesse chanfre, nessa de baixo, pressionar o botão esquerdo e apontar para cima. Repare que surge a seta indicando que a janela de cima irá sumir. Soltamos o botão esquerdo do mouse e excluímos aquela janela. Agora sim a gente pode
fazer com que essa janela se transforme em uma. A gente vem aqui no chanfre superior, segura o botão esquerdo, com ele pressionado nós vamos direcionar para a janela da direita, surge a seta indicando qual janela será apagada, largamos o botão esquerdo do mouse e temos aqui a nossa janela padrão na área de trabalho. Então é dessa forma que a gente faz a exclusão e adição de janelas aqui na área. Lembrando a vocês também que o procedimento para eu ter aquele ponto de vista em 4 janelas pode ser feito através dessa opção visualizar. Então nós temos aqui essa opção denominada alternar para visualização de 4 vistas. Vocês vão ver que o atalho está aqui, Ctrl Alt Q. Então clicando com o botão esquerdo aqui, a gente muda para aquela visão de 4 vistas. Querendo voltar à visão padrão, a gente clica novamente na mesma opção, que é o Ctrl Alt Q, e a gente volta a uma janela apenas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essas noções básicas de navegação, de exclusão e adição, de posicionamento, pontos de vista, e até o próximo tutorial. Forte abraço!